Olá pessoal, estamos com a nossa segunda videoaula do texto Ética e Trabalho. Nesta parte, nesta segunda videoaula, nós vamos relembrar os conceitos de ética, já que trabalhamos esses conceitos no texto anterior. E vamos falar da sociedade moderna e do trabalho, o que faz com que o trabalho seja o elemento principal dessa sociedade moderna, depois, claro, da sociedade medieval. Breve histórico da ética. Foi na Grécia Antiga onde se originaram as reflexões sobre a ética. Acho que vocês lembram no texto anterior que eu pedi inclusive para vocês anotarem a dimensão pública da ética, o todo sobre a parte, a temática central. Eu dizia até para vocês que a ética antiga era a ética do errou-pagou. Não existiam na ética antiga direitos particulares. Portanto, na época antiga, os gregos entendiam que os juízos sobre o bem, a verdade, a justiça, eles eram de consciência moral, daí toda a construção do nomos, da filosofia do nomos, para indicar uma atitude mental correta no sentido de atos e ações, e que essas regras elas eram de certa forma colocadas em prática de maneira livre e racional na polis, em praça pública. Daí o desejo, a vontade, o elemento principal, o todo que é a cidade, que é a polis, sobre os indivíduos ou sobre as partes. Também no texto passado eu disse para vocês que o autor não iria de certa forma, abordar a ética medieval fazendo uma longa discussão, uma densa discussão, como também aqui nesse texto, já que o principal elemento do texto é a sociedade do trabalho, é a Idade Moderna, depois da Idade Média. Mas na Idade Média nós tivemos significativas mudanças. Eu disse para vocês que a Idade Média ela traz o individualismo e o igualitarismo. Eu falei isso no texto anterior. E que aquela culpa, que era uma culpa social, do todo sobre a parte, na Idade Média essa culpa ela se torna individual. Claro, não é sendo orientada a partir dos dogmas ou da ordem que a Igreja Católica, que o cristianismo foi implementando. A ordem da Idade Média é uma ordem chamada teocêntrica, em que o centro é Deus, o centro é a Igreja. Na esfera individual, essa culpa pessoal não precisava ser compartilhada. Ou seja, o indivíduo que cometia alguma infração na Idade Média poderia guardar essa infração para si, iria na igreja confessar essa infração ao padre, o padre, com o segredo do confessionário, não espalharia essa infração para ninguém e determinava, por sua vez, a penitência. Portanto, a Idade Média traz para o conteúdo ético e moral uma espécie de individualismo, em que cada ser pode se safar dependendo, certo, do seu pagamento. Muitas vezes, esse pagamento poderia ser em dinheiro. Poderia ser em reza também, Poderia rezar 10 Pai Nosso, 20 Ave Maria e a infração está perdoada segundo o julgamento dos padres. Então há uma mudança, neste caso na Idade Média, uma mudança muito importante em relação àquele sistema clássico ou sistema antigo. As duas virtudes capitais do cristianismo são a fé e a caridade. Portanto, esses sentimentos são sentimentos mais internos, de ordem privada dos indivíduos e, de certa forma, realizados no âmbito pessoal, no âmbito local, privado, paroquial, pessoal. A ética na Idade Média ela já não vai se manifestar na ação, no comportamento público, no agir
social. E claro que o objetivo principal da Idade Antiga, do ser na Idade Antiga, o objeto ou a finalidade do ser, era o bem social, ou o bem da sociedade. Daí não roubar, não matar, não maltratar, ser honesto, em função do bem da coletividade. Na Idade Média, o que importava não era o bem da coletividade, mas a salvação individual de cada um. Portanto, o agir, o comportamento, a ação, vai estar ligada a essa relação com a salvação, neste caso individual, para atender à vontade de Deus, à vontade divina. Então, há uma modificação, neste caso, não é significativa. Tem um negócio importante, que é da Idade Média, e que também tem na Idade Moderna, continua no aspecto religioso, mas continua também no aspecto social, pessoal, que é a ideia de culpa pessoal. Os juízes da Idade Média, no caso os padres, bispos, né? Eles colocaram uma espécie de juiz particular, pessoal. Esse juiz, ele ia ser aquele elemento que funciona dentro da consciência moral. Então, pequei, né? Esse juiz, ele começa a funcionar dentro da minha consciência, eu passo a temer, eu passo inclusive, colocar em dúvida a minha salvação, e aí, claro, procuro sanar essa dívida que eu tenho com a minha relação na fé e na igreja. Portanto, é um juiz implacável, ele tira a paz das pessoas e, de certa forma, faz com que as pessoas elas possam estar mais conscientes destas ações mal feitas e, claro, né, tentando buscar sanar esse mal feito a partir, seja da confissão, seja da oração, seja do pagamento, por exemplo, em penitências, ou até mesmo, eu não vou entrar aqui no mérito, porque essa é uma discussão longa, né, que é a compra da penalidade ou a troca, não é, de certa forma, é um elemento de mercadoria com o tema das indulgências, que é um tema, inclusive, bastante caro para o final da Idade Média. Então, essa mudança de finalidade marcou o rompimento do vínculo entre ética e política, no sentido de que, na Idade Antiga, o indivíduo estava para a cidade, preparado para obedecer os desígnios da cidade e atender os desígnios da cidade. Lembremos do julgamento de Sócrates. Podemos dizer que Sócrates foi uma das figuras mais éticas da antiguidade, porque foi julgado pela cidade, obedeceu ao julgamento, mesmo sendo julgamento injusto, mas obedeceu à ordem, obedeceu à regra, obedeceu à lei. Na Idade Média, já não era mais, digamos assim, a vontade livre, racional, crítica do indivíduo. Era a capacidade, a obediência ou a lei divina ou a própria determinação da autoridade divina, seja ela o Papa e até mesmo o Rei. Daí, né, a importância que nós vamos ter na Idade Média da filosofia tomista de São Tomás de Aquino, que, de certa forma, diz que o Estado e a Igreja devem se unir para poder fazer com que o ser ele trilhe no caminho do bem, e trilhar no caminho do bem era trilhar no caminho, não é, de Deus. Então, a Idade Média é responsável, claro, na Idade Média com a sua característica religiosa, né, especialmente cristã, na Europa, para determinar esse rompimento entre ética e política. Com a vigência desses princípios, claro que a autonomia humana será desvalorizada. Portanto, a responsabilidade pessoal frente ao coletivo, ela será fragilizada. Especialmente quando se acredita, a partir da religião, que algumas atitudes, algumas ações e alguns comportamentos,
Eles são pré-determinados ou estão inscritos na história. Claro, inscritos na história por Deus. Olha, se Deus foi quem escreveu a minha ação, ou quem predeterminou ou determinou a minha ação, a culpa já não é mais minha, ou tanto apenas minha. Portanto, como diz aí o próprio texto e o próprio slide, se eu não tenho responsabilidade sobre os meus atos, por que deverei pagar completamente pelos meus atos? Isso é uma pergunta muito importante, porque ela foi feita, essa pergunta, essa reflexão, esse questionamento. Ele foi feito na Idade Média, e vocês se lembram que era um dos elementos importantes de questionamento da Idade Moderna, visto no texto anterior. Não mais com a religião, mas com o surgimento das ciências sociais humanas. Ou seja, não é se é um problema dos aspectos gerais da sociedade, portanto, eu não devo pagar a penalidade sozinho. Na Idade Média, se nós não escolhemos deliberadamente o ato, como é que nós vamos nos responsabilizar, pelo ato? A Idade Média passa, certo? Período correspondente à Idade Média e à Idade Moderna, em que muitas transformações elas vão ocorrer. Dentre elas, a chegada do europeu na América, uma nova rota de comércio, vamos ter um comércio triangular, uma nova ordem econômica, a fisiocracia dando lugar ao mercantilismo, depois ao pré-capitalismo. Claro que essa sociedade nova, modificada, como foi dito aqui na primeira aula sobre ética de trabalho, na videoaula anterior, que se a sociedade muda, os valores ou a ordem da sociedade, ela passa a ser modificada. Portanto, a Idade Moderna vai inaugurando uma nova forma de ordenamento e de organização. E aí nós vamos ter, para essa nova forma de organização, para essa nova organização, nós vamos ter leis novas, portanto, vai surgir uma moral diferenciada, novos valores serão, neste caso, introduzidos. Para que novos valores sejam introduzidos na sociedade, é necessário que um grupo da sociedade empreenda, ou seja, fique à frente para que esses valores eles se modifiquem. Com a intensificação do comércio, o crescimento de algumas cidades e a valorização dessas cidades, quem estudou história deve lembrar de Flandres, Veneza, Gênova, cidades burgos em que os comerciantes passaram a acumular, eles também não só queriam que aquele acúmulo estivesse, de certa forma, freado, porque havia um freio no acúmulo na riqueza. A Igreja Católica dizia que se você pensasse em enricar, isso era usura, isso era um pecado, e era um pecado capital, inclusive, que poderia levar ao inferno. Esse pensamento impedia que muita gente que acumulava pudesse acumular mais. Só que aí vieram as mudanças. E as mudanças começaram a acontecer aí nos burgos, nessas cidades em que, de certa forma, algumas pessoas foram se afastando dos dogmas, das crenças, dos ditados populares, certo? Dos modos de existência da sociedade da Idade Média. Se vocês perceberem, a própria reforma religiosa de Calvino e de Lutero, elas se inserem nesse contexto de uma sociedade nova. Calvino, inclusive, vai dizer que dinheiro é sinal externo da graça de Deus. Ou seja, que as pessoas podem, neste caso, acumular. E para que houvesse essa transformação, era necessário que regras das sociedades ou estruturas das sociedades, elas fossem, neste caso, modificadas. Daí a ideia, por exemplo, de relações mais igualitárias
Essas ideias vão estar sendo trabalhadas ao longo do tempo, até chegar, por exemplo, ser coroada na Revolução Francesa com a ideia de igualdade, com a ideia também de liberdade, a ideia, não é, de valores que vão ser relacionados à força do trabalho, e aí a honestidade que vai ter nesta força de trabalho. Que grupo social empreendeu esta nova ordem que vai sendo construída aos poucos? Ela não vai ser construída no século XVI. O século XVI marca a passagem, né, de um tempo, de um período para outro. Esse grupo é chamado de burguesia. Morava no burgo, fazia o comércio, acumulava, mas não detinha, por exemplo, a área da produção. Detinha a área da comercialização. Nós tivemos uma experiência muito forte, muito ampla, muito intensa nas navegações marítimas, num novo momento de expedições comerciais, com a intermediação de trocas de produtos que vinham da Índia, que chegavam na Europa, produtos da Europa que iam também para a Índia, a África foi integrada e a América começava também a ser integrada nessa nova revolução mercantil ou comercial. Mas era preciso acabar com a marra, tirar aquela marra do não crescimento. E aí, claro, para isso foi preciso ruir a estrutura anterior, que era a estrutura da sociedade média. E a burguesia faz uma revolução política, faz uma revolução econômica, faz uma revolução filosófica, cultural e também faz uma revolução religiosa. Ou seja, foram necessárias várias revoluções para que esta sociedade pudesse, neste caso, existir ou ser elaborada. E aí nós vamos ter a chamada sociedade moderna ou sociedade do trabalho. E o trabalho vai ser visto enquanto valor, enquanto virtude. Ou seja, se é um valor e se é uma virtude, o julgamento ou juízo de valor sobre a ação humana vai necessitar de que nesta ação humana exista a ideia trabalho. É aí onde nós vamos ter uma grande revolução, em que o ser será medido a partir da atividade laboral. Será medido no sentido de julgado, avaliado a partir da atividade, neste caso, laboral. Com o surgimento e fortalecimento dessa nova classe social, a burguesia, uma nova ordem de valores passa a nortear as relações entre os seres humanos. O interesse dessa nova classe, que dependia da produção e da comercialização de produtos, era especialmente liberar a mão de obra que estava presa a uma outra ordem, que era a ordem da servidão e a ordem da escravidão. Não tinha como aumentar, não tinha como investir na produção, aumentar a produção, se a mão de obra estava presa a um tipo de sociedade que ou vivia em parceria ou vivia escravizando outras pessoas da sociedade. Portanto, um dos temas importantes desta nova sociedade é que haja uma mão de obra livre e que as pessoas passem a se dedicar ao trabalho. Foi fácil? Não. Não foi fácil. Porque existiam ideias de atividades laborais que eram muito negativas, inclusive. Não era só, por exemplo, acabar com a escravidão. Porque você poderia acabar com a escravidão, mas não colocar na cabeça do sujeito, da pessoa, que ela precisava de uma atividade laboral para poder existir. Se Descartes colocou aquela frase, penso, logo existo, não é? A burguesia, para introduzir novos valores nessa sociedade do trabalho,
ela instituiu a seguinte frase: trabalho, logo existo. Isso é além da atividade laboral. Isso é uma ideia que vai sendo implantada, que se determina num valor, numa virtude, e que passa, como eu falei, a fazer parte do juízo de valor. E se passa a fazer parte do juízo de valor, tem ali um conteúdo ético muito importante. Portanto, o trabalho na modernidade passou a ser reconhecido como fator social. O trabalho vai determinar a própria humanização do ser. Com o trabalho, as próprias condições de existência da sociedade vão ser modificadas. Se essa crença no trabalho, ela for, neste caso, não é aceita. Fácil? Não. Não foi fácil. Tem alguns elementos, não é, que são muito ruins e negativos quando se pensa o trabalho, e que era o desafio maior da burguesia na construção dessa sociedade nova, de novos valores. O trabalho, ele sempre foi visto de forma negativa. A palavra trabalho, vocês já ouviram falar de onde vem? Vem do latim chamado tripalium. Tá aí, eu coloquei a imagem do tripalho, para vocês verem aí no slide. Instrumento de tortura, porrada. Imagine a palavra trabalho significar instrumento de tortura. Presta? Claro que não, né? Outra coisa negativa. A Bíblia, Sagrada Escritura, não é, coloca o trabalho como resultado de um castigo imposto àquelas duas primeiras pessoas, Adão e Eva. Eles tinham tudo, viviam no paraíso, cometeram um pecado original e Deus disse: agora, para vocês terem as coisas, vocês vão ter aqui, ó, conseguir através do suor do trabalho. Trabalho, resultado de um castigo. Terceiro elemento ruim para a ideia de trabalho. Quando a mulher entrava em trabalho de parto, veja, trabalho de parto, ia dar neném, ai que dor! Na Idade Média não tinha anestesia não, meu irmão. Não é? Tinha que ser na base, certo, da dor, do grito. Morder a cana, morder um pedaço de madeira. Trabalho de parto significava o quê? Dor. E o quarto elemento que determinava a ideia trabalho como um elemento negativo é que na Idade Antiga, inclusive na Idade Média, não é, existiam muitos escravos. Então, só se eu tenho um escravo, quem é que trabalha? Eu? Não. Então, trabalho, coisa de escravo. Que grande desafio para a sociedade da Idade Moderna, do início da Idade Moderna, vencer a ideia negativa para transformar-se numa ideia positiva. Naquilo que eu falei aqui, não é? Que vai determinar a própria existência do ser humano. Trabalho, logo, não é, existo. Portanto, a sociedade moderna vai declarar o trabalho uma expressão de liberdade, uma vez que, por meio dele, seja pela, não é, força física, pela ciência, pelas artes, o ser ele vai modificar a natureza, vai inventar técnica, vai criar nova realidade, enfim, vai alterar o curso das coisas, altera inclusive a própria sociedade e altera inclusive seu próprio destino, a sua própria realidade. Paralelo a essa visão idealizada ao trabalho, outros valores vão sendo aplicados, como, por exemplo, disciplina. Tem hora para acordar, tem hora para entrar no trabalho, tem hora para sair do trabalho, tem atividade para fazer no trabalho. Subordinação, tem chefe, né? Aplicação e, claro, se eu tenho um trabalho, vou ter salário. Se eu tenho salário, se eu tenho um trabalho, tenho um salário, vou ter segurança, não é, pessoal.
são valores manifestos do capitalismo, do espírito do capitalismo. Então, como vocês podem observar, eles são até diferentes e se contrapõem às ideias, não é, de trabalho como expressão da liberdade, criação, solidariedade e transformação do próprio homem, da própria sociedade, que, como nós vamos ver, com os dados que eu vou apresentar, não é, nos slides posteriores ou nas aulas posteriores, vocês vão perceber que, infelizmente, não é, essa ideia tão maravilhosa que é a ideia de trabalho, atualmente ela não tem cumprido a sua missão ou o seu objetivo. É importante dizer que a idade moderna é uma idade de direitos. Nesse sentido, foram criados o direito civil, político, social. O direito civil tem como regra máxima que todos são iguais perante a lei. Nós sabemos aqui que isso não existe no Brasil, acho que não existe no mundo nenhum, né? O direito político que determina o pluralismo partidário, as eleições livres, o direito social que assegura o trabalho remunerado, a previdência, coitada da previdência, a saúde tão fragilizada e a educação. Foram direitos, né, civis, político e social, que foram criados a partir dessa nova ordem, não é, de valores. Na defesa dos seus interesses, o homem lança mão de uma teoria muito importante da sociedade moderna, tão discutida nos últimos anos e tão questionada hoje com essa pandemia do coronavírus. A chamada teoria liberal, que utiliza conceitos de igualdade, de liberdade natural, para justificar a prática social, econômica, inclusive a forma de organização do Estado moderno. Rapidamente, quais são os princípios dessa teoria liberal que tanto falamos? Veja, segundo os princípios da teoria liberal, a economia é regulada por leis naturais, a famosa mão invisível, a lei da oferta e da procura que garante o equilíbrio das relações dos mecanismos do mercado. Nunca vi isso na minha vida, mas isso é o que é mais falado. Assim, as relações livres, as relações econômicas deveriam se desenvolver livremente, sem controle ou intervenção do Estado. Ou seja, sem controle de qualquer ordem, para garantir o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sociedade. Em tese, certo? É a teoria da sociedade liberal. O Estado tem que ser mínimo, está aí, não é? Uma política mais liberal no Brasil, no atual governo, em que o Estado deve ter apenas funções limitadas de recolher impostos e dar diretrizes para a economia. Segundo a teoria liberal, não cabe ao Estado intervir nos preços da mercadoria, dos aluguéis, das mensalidades. Deixe livre aqui no Brasil para tu ver, para onde vai a mensalidade. Essa ideia de Estado liberal me faz rir, mas tudo bem, não é? Tem aqueles que a defendem. Portanto, não é num Estado liberal, que nunca existiu, a ideia, não é que a economia ela aconteça livremente. E claro que a ideia da sociedade burguesa era que, por exemplo, se o Estado não deve intervir na economia, não deve fixar preços, é sinal de que o que eu ganho, eu consigo pagar tudo. Por exemplo, pagar a diária da UTI, do hospital particular. Pagar a mensalidade da universidade particular. Porque, em tese, nós não teríamos no Estado liberal serviço público. Ou seja, escola pública, hospital público, certo? Essas coisas que nós temos em tese. Então, eu ganho bem, eu trabalho logo existo, logo eu consigo viajar, e aí eu alimento a indústria do turismo, porque eu ganho bem. Eu consigo pagar a diária da UTI, eu consigo pagar a mensalidade escolar, eu consigo pagar tudo com o salário que eu ganho.
Isso é a ideia do Estado liberal, né? Porque as empresas e os empresários vão pagar bem aos seus funcionários para que, né, de certa forma, essa sociedade seja alimentada. Me mostre um Estado assim, por favor, que eu não vi ainda. Veja, os princípios da teoria liberal servem para justificar as relações de mercado, que seriam reguladas livremente entre as partes interessadas, como se uma parte tivesse a mesma força de outra, né? É como se quem tem aqui a empresa, o grande empresário, certo? Aquele que tem, não é, toda a capacidade, não é, de negociar, como se esse aqui, certo? Ele tivesse no mesmo patamar daquele que vende a sua mão de obra, né? A falsa ideia de que o trabalhador, aquele que vende a sua força de trabalho, tem a mesma força que, certo, o dono da empresa. Mas a ideia é essa. Cada um, né, tem liberdade, teoricamente, para comprar e para vender. Todos podem ter suas empresas se quiserem, né? Todos podem ter suas, né, empresas. E a questão do preço, ele é equilibrado por esse princípio básico da lei de oferta e da procura. Nunca tivemos crise, né, na história da sociedade de lei de oferta e de procura. Vamos riscar da nossa história 1929, a crise da Bolsa de Valores, ou vamos riscar da nossa história 2008. As pessoas estão reescrevendo a história a todo momento. Portanto, minha gente, não nesta aula de hoje, né, nesta segunda videoaula, eu trouxe para vocês a formação dessa sociedade moderna, como essa sociedade moderna, qual a ideia de sociedade de trabalho, ideia de sociedade de trabalho com a teoria liberal. Próxima aula eu já começo a falar, certo, da organização da produção na sociedade do trabalho, desta organização da produção que fica, neste caso, não é obsoleta, ou seja, fica velha, fica antiga, e uma nova ordem de valores e de sociedade vai sendo construída a partir do uso e da ampliação, do uso não, né, da ampliação das chamadas revoluções industriais e da aplicação tecnológica nessas revoluções industriais. Daí nós vamos perceber que o valor trabalho vai ser modificado e bastante modificado. Esperemos, né, a nossa terceira videoaula.